Aleluia, aleluia. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão aqui, como eu disse, né? Sua presença é muito importante, nós adorar o Senhor nesta noite. Aleluia, por todos quantos nos assistem através da rede social. Que Deus te abençoe grandemente nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Louvado seja, eu louvo a Deus, queridos, porque aquele que assiste a transmissão, ele está desejoso de ouvir a palavra, ele quer participar dela, ele quer ouvir a palavra, amém? Aleluia. Mas a gente transmite a mensagem e depois ela fica lá no histórico, ela vai para o YouTube, a gente logo vê que muitos, né, eles curtem, né? E eu tenho por mim que a maioria ou a maior parte dessas curtições são só curtições, porque na verdade muitas pessoas não veem a mensagem, não assistem a mensagem, ele só curte, né? Esses dias eu tive a experiência de que foi tão rápido, irmão. Eu postei algo que tinha 4 minutos, mas não deu 10 segundos, já curtiram. Eu falei, nossa, espero que tenha terminado de assistir pelo menos, né? Porque já tinha curtido, né? Então, louvado seja Deus. Aleluia. Mas vamos adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Abra a palavra comigo nesta noite. Aleluia. Mais uma vez, vamos estar aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 10. Amém? Aleluia. Lucas capítulo 10. Aleluia. Queridos, eu gosto muito de adorar o Senhor com louvor. Aleluia, mas eu não tenho louvado nesses dias, né? Porque a política, né, do Facebook por causa dos direitos autorais, né? Dependendo do louvor, dependendo daquilo que tem os seus direitos autorais, eles são excluídos, né? Então a gente está se abstendo de adorar por esse motivo, tá bom, queridos? Louvado seja Deus, aleluia. Mas nós adoramos ao Senhor com a sua palavra, com a sua presença aqui conosco e nós com Ele, amém? Aleluia. Quantos já, aleluia, nesta palavra já ouviram a parábola do bom samaritano, amém? Quantos já ouviram essa mensagem, o bom samaritano? Diga glória a Deus. Aleluia, que bom, né? Todos nós já ouvimos muitas mensagens, muita palavra que foi ministrada nessa passagem bíblica. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, queridos. Amém. Aleluia. Versículo 25. Lucas capítulo 10 e versículo 25. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém? Aleluia. Somente esse versículo 25, aleluias, para nós então expormos o texto sagrado, aleluias, e nós glorificarmos o nosso Senhor, amém, queridos? Aleluia. Pode se assentar, amada igreja, adorando e exaltando ao nome santo e eterno do nosso Criador. Louvado seja Deus, aleluia. Amados, mais uma vez nós estamos diante de uma pergunta, a pergunta, aleluias, feita agora por um certo homem, qual diz que é um intérprete da lei. Em outras versões vai dizer que ele é um doutor da lei, aleluias, amém? Glória a Deus. Então, amados, veja que nós estivemos ministrando no domingo passado, terminei a mensagem de Lucas capítulo 18 e versículo 18, aleluias, sobre também a pergunta que fora feita a Jesus Cristo, por intermédio de um jovem rico, ou de um certo príncipe, né? E nós pontuamos também, naquela ocasião, que diversas perguntas eram feitas a Jesus Cristo, e que essas perguntas, elas tinham vários propósitos. As perguntas eram ministradas, eram direcionadas ao Cristo, ao Senhor Jesus, e ela vinha, como se diz, recheada de propósito.
ela tinha o porquê que estavam perguntando a Cristo. Se era com o intuito de saber, de aprender, ou querer pegar Cristo na sua palavra. Amém? Aleluia. E nós falamos sobre isso, amado. E a pergunta foi a mesma. O jovem rico perguntou: mestre, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E agora este doutor da lei, este intérprete da lei, ele também se levanta com uma pergunta, e ele vai dizer: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém? Aleluia. Vamos analisar essa passagem bíblica, amém, querido? Em nome de Jesus. Mas, amados irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria nós vamos propriamente falar com respeito, nós vamos chegar até no versículo 30, aonde o Cristo, o Senhor Jesus, ele vai contar a parábola do bom samaritano. E eu gostaria de observar, querido, que há uma simbologia que está expressa, ela está aplicada nesta parábola a partir do versículo 30. Porque quando nós olhamos para esta mensagem, nós não lemos aqui, mas a igreja, como já me respondera, conhece a passagem bíblica, sabe do que nós estamos falando, sabe do que nós estamos aqui abordando nesta noite, amém? Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai relatar Cristo dizendo que certo homem, não expressa quem era este homem, não fala se ele era um judeu, se ele era um publicano, um pecador, se ele era, ou quem que seja ele. A Bíblia não fala e Jesus não expressa dizer quem era este homem, mas nós, quando aplicamos uma simbologia, nós observamos que este homem, ele representa todos nós, ele representa os pecadores, ele representa aqueles que foram feridos, aqueles que podem ser feridos, amém, amados? Aleluia. E diz a palavra do Senhor Jesus, que ele desce para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, e ele cai na mão de salteadores. Quem são esses salteadores? Nós poderíamos dizer que é aquele que age em nós ou contra nós. É o diabo, é o mundo, é o próprio pecado que muitas vezes age em nós. Então quem são esses salteadores? É aqueles que sobrevêm contra a vida deste homem, amém? Louvado seja Deus. Mas diz a palavra que estes salteadores, depois de roubarem ele, causar ferimentos nele, eles se retiram e deixam ele semi-morto, quase morto, à beira da morte, mas vivo, né? Amém? Mas diz a palavra que casualmente descia um sacerdote por aquele caminho, pelo mesmo caminho descia também um homem, e este homem era sacerdote. O sacerdote, e também a Bíblia vai dizer que também pelo mesmo caminho descia também, semelhantemente, um levita, também descia por aquele lugar. E diz a palavra que, vendo o homem caído, eles passaram de largo, eles se desviaram do homem que estava caído. E o sacerdote, o levita, simbolicamente são, os religiosos, são os que professam a fé e a adoração, são aqueles que ministram, amém? Os sacerdotes e o levita são esses, os que professam fé, os que ministram, amém? Aleluia. Mas diz a palavra que certo samaritano, ele também seguia o seu caminho, e passou perto, e vendo o homem, compadeceu-se dele,
e ele se achega ao homem, ele vai aplicar óleo e vinho nas suas feridas, coloca ele no seu animal, leva a uma hospedaria e trata dele. Amém? Aleluia. Quem é o samaritano? Simbolicamente ele prefigura a pessoa de Cristo, aquele que se compadece, aquele que usa de misericórdia, aquele, aleluia, que estende a mão para ajudar, para abençoar a vida daquele homem que estava caído, que estava quase morto. Amém? Aleluia. E ele vai aplicar óleo, o azeite, que simboliza o Espírito Santo. E ele também vai derramar vinho sobre as suas feridas, que representa o sangue de Jesus Cristo, cujo propósito é de limpar, cujo propósito é de purificar as feridas. Ele vai aplicar tanto o óleo quanto derramar o vinho sobre este que estava caído. E por tê-lo levado, colocado sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo, sobre o seu animal, levou para uma hospedaria. A hospedaria, ela pode representar simbolicamente a igreja, o local aonde chega o ferido. Ali propriamente é o hospital de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Então, simbolicamente, amada igreja, nós vemos que nesse texto sagrado, na parábola do bom samaritano, nós já vemos os símbolos que são essenciais para nós tirarmos aqui essas lições tão preciosas do que acontecera com aquele homem, ao fato de ele ser atacado, machucado, estar quase morto, mas um que vem e olha e não faz nada, outro que olha e também não faz nada, mas um que vem, se compadece, toma ele nos seus braços, leva ele, põe no cavalo, coloca lá na hospedaria, cuida dele, paga ao hospedeiro para cuidar dele, e ainda diz: se ainda faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu pago ainda. Amém, igreja? Louvado seja Deus, aleluia. Mas vamos discorrer, amém, expositivamente esse texto, para nós aprendermos algumas lições em cada versículo bíblico, aplicarmos a nossas vidas, a vida da igreja, a nossa realidade, ou mesmo ao nosso conhecimento, amém? Aleluia. Versículo 25, nós lemos: certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém, querido? Ele queria pôr Jesus à prova, amém? A Bíblia diz que ele levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova. Em outras traduções vai dizer que ele levanta-se com o propósito de tentar a Jesus, tentando-o. Ou seja, ele tinha estrategicamente uma pergunta a fazer a Cristo para pô-lo à prova. Amém? Louvado seja Deus. Agora, amados, entendam uma coisa: este homem, ele não era judeu, ou melhor, ele não era qualquer judeu, ele não era qualquer um, ele não era qualquer judeu, ele era um doutor da lei, ele era um intérprete da lei, ele era um homem graduado, ele era um homem estudado, ele era um homem, querido, que ele conhecia os preceitos da lei. Este homem não só crescera no judaísmo, este homem não só aprendera, talvez conhecesse os 613 preceitos da lei, os mandamentos da lei, mas muito mais do que isto, este homem, ele era um doutor da lei. Agora, Lucas relata que essa pergunta
deste homem tinha o propósito não tinha o propósito de buscar conhecimento. Porque Lucas vai dizer que ele está se levantando com o intuito de pôr Jesus à prova. Você está entendendo, querido? Ele gostaria de saber de Jesus, o que Jesus diria a esse respeito. Ou seja, ele queria pegar Jesus em palavras, ele queria, talvez o propósito, esse seria o seu intuito, de, com aquela pergunta, dependendo da resposta de Jesus, ele queria, era poder acusar Jesus, diante dos preceitos da lei mosaica. Então ele tinha um intuito, ele tinha um propósito. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas quando nós olhamos para os versículos anteriores, amados, nós vamos ver Jesus ensinando. Nós vamos observar, querido, neste capítulo 10, que Jesus está ensinando seus discípulos. Ele está instruindo os seus discípulos. E Jesus não era um doutor da lei. Jesus não era doutor da lei, nem intérprete da lei. Jesus iniciara o seu ministério há pouco tempo. Jesus estava lá com seus discípulos, ensinando eles. Agora, nós vamos observar que, como ele não era um doutor da lei, como Jesus não era um estudioso da lei, este homem que era o doutor da lei, observava o que ele falava, e mesmo Jesus, que não era o doutor da lei, poderia ter lhe respondido: eu não sou doutor da lei, eu não sou o conhecedor da lei como você é, mas tem uma coisa, eu sou o autor da lei, eu sou aquele que escreveu a lei, eu sou aquele que estava com o Pai, redigindo a lei, transmitindo a lei nas tábuas de pedra para Moisés. Eu sou aquele que enviou a lei. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Jesus não era doutor da lei. Ele não havia estudado como este homem havia estudado. Aleluia. Mas agora, este homem, esse doutor que lá estava para ouvir Jesus, talvez, querido, talvez o que lhe propôs a pergunta foi ouvir o que Cristo estava a dizer aos discípulos. Porque quando nós olhamos para o versículo 20, Jesus disse assim aos seus discípulos, ou todos aqueles que estavam ali, ele disse assim: olha, alegrai-vos, não porque os demônios vos submetem, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, o vosso nome está escrito nos céus. Amém? Aleluia. Jesus estava ensinando, ele havia comissionado os discípulos, ele os enviou 70 deles, deu-lhes instruções claras a respeito do que eles deveriam fazer. E diz a palavra que quando eles retornam cheios de júbilo, de alegria, por quê? Porque eles viram prodígios, eles viram maravilhas em nome de Jesus. Porque os demônios se submetiam pelo poder do nome de Jesus, e eles estavam maravilhados. Mas quando Jesus observa isto, e ele é bem claro dizer para eles: alegrai-vos, não porque os espíritos imundos eles vos se submetem, mas porque o nome de vocês está no livro da vida. Aleluia. Porque aleluia, o nome de vocês está escrito no céu. Esta deveria ser o verdadeiro motivo de alegria para todos quantos estavam ali ouvindo. Então talvez este doutor da lei que ouve Jesus falar sobre isso, Jesus está falando acerca do livro da vida. Jesus não estava falando da lei. Ele ouve a Jesus,
E Jesus não está falando da lei. Se Jesus estivesse ensinando sobre a lei, ele poderia dizer: é mesmo, é isso aí mesmo, muito bem. Ele poderia confirmar, dizer: é verdade, são os preceitos. Mas Jesus não estava falando da lei. Agora este homem, dentro do seu questionamento, falando acerca do nome, está escrito no céu. Aí ele vai fazer uma pergunta para Cristo, talvez o porquê dele fazer essa pergunta. E ele, justamente por ouvir aquilo, ele vai com o intuito de pôr Jesus à prova, como dissesse para Jesus assim: como é que é esse negócio? Como é que é isso? Você está entendendo, amado? Para ter o nome escrito no céu. Então como é que eu faço para herdar a vida eterna? O que farei então? Aquele que conhece a lei, aquele que conhece os preceitos, os mandamentos, que ele tinha que guardar os mandamentos para obter de Deus, Jeová, a salvação. Agora ele ouve a Cristo e ele quer pôr Cristo à prova, porque ele vai dizer: como é que esse negócio aí? Como é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Esta é a pergunta dele. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então veja bem, amado, a pergunta, ela era objetiva para ouvir uma resposta do Cristo. Mas quando nós vamos para o versículo 26, diz a palavra do Senhor assim, ó: então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Amém? Louvado seja Deus. O que está escrito na lei? A lei. E de que forma você interpreta o que está escrito na lei? Jesus sabe que ele está falando com um doutor da lei. Agora ele vai fazer a pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Amém, igreja? Jesus, amados, ele responde com uma pergunta. Afinal, queridos, a pergunta viera de um mestre da lei, um intérprete da lei, um doutor da lei. Então Jesus responde a ele com uma pergunta. Agora Jesus quer saber o que ele diz, qual é a sua interpretação da lei, o que ele entende a respeito da lei. Amém? Aleluia. Agora, amados, Jesus, e nós bem sabemos, e nós já falamos muito sobre isso, Jesus conhece o que está no coração do homem. Jesus sabe todas as coisas que vai dentro do coração do homem. E toda vez que a pergunta tinha o propósito de uma armadilha, toda vez que fazia uma pergunta a Jesus, com o propósito de lhe pegar a respeito naquela pergunta, ou armando a ele uma armadilha para o pegar em palavras, Jesus sempre respondeu com uma pergunta. Amém? Aleluia. O nosso Senhor Jesus, ele não é como tão assim, vamos dizer, tão inocente como nós, que às vezes podemos ser, que às vezes algumas perguntas nos são feitas, joga-se um verde, joga-se uma pergunta e o homem já, entrega tudo, caiu. Aqui não, na palavra de Deus não. Na palavra de Deus nós vemos o Cristo, quando lhe era feita uma pergunta com o intuito de lhe acusar, ele imediatamente fazia uma pergunta. Amém? Então a gente vê que aqui não era diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a gente observa na palavra de Deus, no próprio Evangelho, narrado por Lucas, no capítulo 20, por 2 vezes, tentaram a Jesus, através de perguntas. Por 2 vezes,
tinham o objetivo de pegar a Cristo através da sua palavra. Quando a gente olha para o versículo 2 de Lucas 20, a Bíblia vai dizer assim: e falaram-lhe dizendo: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E Jesus vai responder: também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Está entendendo, querido? O Cristo, imediatamente, a pergunta que lhe fizeram: quem foi que te deu autoridade? Quem te constituiu assim com autoridade para você falar, para você pregar, para você ensinar? Mas Jesus não respondeu quem foi. Jesus não disse que o Pai lhe havia dado autoridade, que ele tinha autoridade do céu, que ele estava imbuído de autoridade do Senhor Deus Jeová. Não, ele vai fazer uma pergunta, e ele vai dizer assim: eu também vos perguntarei, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Ou seja, era do céu ou era da terra? Da onde que era o batismo de João? Aí eles vão ficar, porque ele estava falando com escribas, com fariseus, com os mestres, aqueles que eram os ensinadores. Ele estava falando com aqueles, ele estava respondendo a eles. E quando ele vai falar assim, eles começam então a razoar entre si. Se dissermos que é do céu, ele vai dizer: por que vocês não creram? E eles estão atentos, eles estão espertos. Mas se nós dissermos que é dos homens, aí nós corremos o risco de o povo nos apedrejar, porque eles têm por si que o batismo de João é do céu. Então eles, por ficarem em duas situações, se nós falar isso, vai acontecer isso, e se nós falar isso, acontece aquele outro, eles vão responder para Jesus: nós não sabemos. Nós não sabemos. Aí Jesus vai dizer para ele: tampouco eu vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Jesus está dizendo: eu tampouco lhes direi com que autoridade eu faço estas coisas. Ou seja, ele está dizendo: eu não preciso dar explicação para ninguém, eu não preciso dizer o porquê faço ou deixo de fazer, eu estou revestido de autoridade. Se vocês não sabem responder, fecha a matraca de vocês, fica quietinho, porque eu tenho autoridade. É isso que Cristo está dizendo para eles. Jesus respondia com perguntas, aleluia, e fazia o povo calar, e fazia os sábios, os entendidos calarem-se. Quando a gente olha para o versículo 21 do mesmo capítulo de Lucas 20, perguntaram-lhe dizendo: mestre, ele sempre tinha o propósito de chamar ele de mestre. Eles não acreditavam em Jesus, eles duvidavam de Jesus, eles queriam saber de onde que vinha essa autoridade, mas eles falavam: mestre, porque mestre é aquele que ensina. Se eles não acreditavam no ensino de Cristo, mas chamavam ele de mestre, olha quanto hipócrita eles eram, né? Quanto hipócrita eram esses saduceus, esses fariseus, esses doutores. Eles eram hipócritas. Jesus mesmo falou a respeito deles, hipócritas. Então observa, querido, eles vão perguntar mais aqui de novo: mestre, nós sabemos que falas. Agora enviaram aqueles faz todo um trabalho em cima da pergunta. Nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Mas depois de fazer um enfeite, evangelista, eu olho,
eu estava olhando para essa mensagem, eu estava vendo o quanto eles enfeitaram essa mensagem, esse versículo, para eles fazer uma pergunta a Cristo, a respeito daquilo que é da terra. Eles vão perguntar assim, ó: é-nos lícito dar tributo a César ou não? Eles estão perguntando a respeito de dar tributo, eles estão perguntando a respeito de pagar o imposto, eles estão perguntando a respeito de dar o dinheiro que era devido a pagar para César, para o governo. Agora, para eles fazer uma pergunta dessa natureza, eles vão fazer todo um rodeio. Ó, Jesus, mestre, tu ensina, fala bem, retamente, não considera a pessoa a aparência da pessoa, ensina o caminho de Deus, ó, coisa linda. Mas depois vem perguntar sobre algo terreno. Se eles quisessem perguntar alguma coisa de relevância dentro desse questionamento, eles poderiam ter perguntado com respeito àquilo que é do céu, porque está dizendo que Jesus ensina retamente o caminho de Deus. Agora eles vão falar assim, ó: é lícito pagar tributo a César ou não? E a palavra de Deus vai dizer assim: e Jesus, entendendo a astúcia deles, disse-lhes: por que me tentais? Por que vocês ficam me tentando? Por que vocês ficam me testando? Por que vocês ficam querendo saber dessa forma? Agora, Jesus vai dar uma paulada neles. Ele diz assim: mostrai-me uma moeda. Mostra para mim uma moeda. Mostra o dinheiro de César, mostra ele para mim. E eles mostram. De quem é a figura? De quem é a efígie, a inscrição que está nesse dinheiro, nesta moeda? É de César. Então, dá a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Aleluia. Ou seja, Jesus responde com uma pergunta: vocês estão me tentando, vocês querem pegar eu em palavras, mas eu quero fazer uma pergunta para você: de quem é a inscrição aí que está na moeda? É do César, então dá para ele o que é dele. Por que vocês querem me tentar? Eu dou para Deus o que é de Deus, eu entrego para Deus o que é do meu Deus, aleluia. Mas se vocês têm que entregar algo para César, entrega o que é dele. Se César pôs a cara dele na moeda, é porque o que interessava para ele era o dinheiro, o que interessava para ele era o poder monetário, a riqueza, a condição financeira. O dinheiro tinha a cara dele, então dá para ele. Mas para Deus, dê aquilo que está dentro de você. Dá para Deus o que é de Deus, amém? O que você tem para dar para Deus nessa noite, querido, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você tem algo para dar para o Senhor Jesus nessa noite? Exaltado seja o nosso Deus. Levanta a tua mão para o céu e dá para Ele nesta noite, aleluia. Dá um júbilo de glória, dá um júbilo de aleluia para Ele. Oh glória, o que eu tenho para dar é para Deus. Amém, igreja? Então veja bem, querido, quando Jesus respondeu, imediatamente diz a palavra que eles se calaram. Acabou. Se calaram. Acabou a conversa. Jesus tapou a boca daqueles homens que lhe queriam pegar em perguntas. Veja bem, amados, quando a gente olha para a palavra do Senhor, no livro de Jó, no capítulo 5, no versículo 13, ele vai dizer assim: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. É isso que Jó estava declarando.
Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós observamos a palavra do Senhor no Evangelho, e olhamos para 1 Coríntios 3,19, Paulo vai dizer a mesma coisa. Paulo, quando está falando com a igreja, quando pelo Espírito ele instrui, quando ele fala, quando ele ensina, e ele está falando com a igreja, ele vai dizer: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Mas ele vai dizer em seguida: pois está escrito. Ele está fazendo menção, Paulo faz menção do que fora dito pelo profeta Jó. Ele vai dizer: pois está escrito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Aleluia. Os homens queriam ser tão sábios, tão astuciosos, mas eles não conseguiam pegar o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador em palavras, porque a sabedoria, a excelência, ela habita com Ele. Louvado seja Deus. Se o homem tem que se gloriar de alguma coisa, ele tem que se gloriar no Senhor, querido, porque quem dá sabedoria para o homem é Deus. Qual a sabedoria que o homem quer ter? Ele quer ser sábio, tão sábio, mais sábio que Deus. Mas ele não pode se gloriar em nada, porque a sabedoria que ele possui, o conhecimento que ele tem, o entendimento que ele tem, foi porque Deus lhe concedeu. Porque senão não era nada. Há tantos sábios nesse mundo nosso, querido, pessoas que são verdadeiros sábios, têm um conhecimento extraordinário, e eles atribuem a eles, que eles se acham, eles se vangloriam muitas vezes, mas eles têm que entender, e precisam entender, que tudo que eles têm vem lá do céu, vem lá do alto, vem de Deus. A sabedoria que o homem tem, vem do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Mas vamos lá, versículo 27. A isto ele respondeu. Amém? Está acompanhando aí? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. Ele tinha uma resposta. Este homem era um doutor da lei, um intérprete da lei. Certamente que ele tinha a resposta. Como eu já disse, ele conhecia os preceitos da lei. Ele sabia os mandamentos. Ele vai resumir os 603 mandamentos para fazer menção dos dois principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Ele vai resumir. Ele conhecia, ele tinha a resposta. Amém? Louvado seja Deus. Mas vamos lá, no versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, querido? Versículo 28. Jesus, ele elogia ao doutor da lei. Ele vai dizer para ele: respondeste bem. Como se dissesse: você está de parabéns. Ele elogia a sua resposta e instrui a ele ao mesmo tempo. Ele vai dizer: respondeste bem, faze isto e viverás. Amém? Aleluia. Agora, amados, veja bem, Jesus conhece, como nós já dissemos, conhece toda a vida deste homem. Jesus conhece os seus pensamentos, Jesus conhece os seus sentimentos, ou seja, Jesus tem pleno conhecimento do que se passa dentro deste homem, da sua real intenção.
do que ele está, da forma como ele está agindo com ele, da forma que ele está intencionando. Jesus conhece tudo que está passando ali. E agora, nós vamos observar que este mesmo aspecto aconteceu com aquele jovem rico. É a mesma coisa. Esse conhecer de Cristo, quando nós falamos na semana passada, em Lucas 18, do jovem rico, nós observamos que, depois de ele falar e fazer menção, que ele conhecia todos os mandamentos, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Amém? Você lembra disso? Ele disse: ainda te falta uma coisa. Ou seja, Jesus conhece, Jesus sabia. Este homem agora é a mesma coisa. Jesus vai dizer a esse doutor da lei: você está certo, respondeste corretamente. Ou seja, sua resposta é certa, mas ainda te falta uma coisa. É a mesma coisa que ele está dizendo, como se fosse a mesma situação. Ainda te falta uma coisa: faze isto e viverás. Amém, igreja? É o mesmo sentido. Parece que Cristo está mais uma vez repetindo as mesmas palavras, porque ele está dizendo: ainda te falta uma coisa. Quando ele está dizendo para este homem: faze isto e viverás. Se ele está dizendo: faze isto para você viver, certamente é porque ele não fazia, certamente é porque ele não estava vivendo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, veja bem, Jesus estava dizendo a esse doutor da lei que mais importante que conhecer era fazer, era colocar em prática. O mais importante do que conhecer era fazer. Ele conhecia, ele sabia tudo, ele era estudado, mas faltava uma coisa: fazer, colocar em prática. É isso que Cristo estava respondendo a ele. Agora, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Tiago estava dizendo para a igreja, para nós, a todos? Ele está dizendo: sede praticantes da palavra, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque aquele que é só ouvinte e não cumpre, não pratica a palavra, ele está enganando a si mesmo. Ele conhece, ele sabe, mas não pratica. Ele não está enganando aqueles que estão somente observando ele. Ele está enganando antes a si mesmo, porque não está praticando aquilo que ele sabe, que conhece. Amém? Louvado seja Deus. Então, amado, cabe uma pergunta: de que adianta nós conhecermos muito e não fazermos nada? De que adianta nós termos um vasto conhecimento e não pormos em prática, e não fazermos? De que vai resolver, de que vai adiantar nós pregarmos muito e muitas vezes não vivermos o que pregamos? O que resolve? De que resolve? Eu conheço, eu sou crente, sou cristão, sou vaso, sou servo, conheço tudo, conheço a Bíblia de capa a capa, mas não vive. Prega, para conversar com alguém, prega para essa pessoa, fala de Deus, fala do amor, mas quando ele precisa revelar isso através da prática da sua vida, não vive. É uma mentira. A sua vida é uma mentira. Ela pode ser boa para falar, ela pode ser boa porque conhece, mas quando é para ser na praticidade, ele engana a si mesmo, porque não cumpre a palavra de Deus. Amém?
Glória a Jesus. Quem pode dar glória para Deus? Amém. Aleluia. Aleluia. Amados, você sabe, né? Quando a gente está meditando, quando a gente está estudando, né? Todo mundo que estuda, conhece, que lê, que busca, tem que viver, querido, antes de tudo tem que viver, amém? Mas eu estava analisando e me veio, assim, né? Na minha cabeça, assim, com respeito à hipocrisia, que está sendo declarada, através dos muitos louvores que nós louvamos. Há muita hipocrisia sendo declarada através dos louvores que nós louvamos. E aonde que se revela a hipocrisia? Aonde que ela está? Quando nós estamos louvando, adorando, glorificando o Senhor, e a gente parece que não entende, não percebe. Mas eu estava analisando um louvor que me veio no momento, na hora, sabe aquela hora que vem assim, que Deus, né, parece que pega a gente assim naquela hora, e aquilo a gente tem que pôr para fora. Eu estava analisando um louvor, queridos, aquele louvor que ele diz assim: eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. A gente para, a gente observa e fala: que louvor lindo. A gente louva. Eu mesmo já louvei, eu mesmo já adorei, e muitas vezes me pego adorando e louvando o Senhor com esse louvor, e a gente para, e a gente pensa. Agora, o que eu analisei: eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. É verdade isso? É verdade? Amados, eu não tenho nada contra esse cantor, querido, nem contra o louvor dele. Eu nem conheço ele pessoalmente, eu não sei da sua agenda, eu não sei nada sobre ele, mas eu sei uma coisa, que eu amo ele em Cristo Jesus, e que ele está glorificando e adorando o Senhor Jesus através da adoração do louvor, que o Senhor tem inspirado o coração dele. Mas essa, para a vida de muitos, é uma hipocrisia. Esta palavra para a vida de muitos, este louvor para a vida de muitos, é uma hipocrisia. Por quê? Querido, veja bem, a gente muitas vezes vai observar que o sucesso, muitas vezes, na vida de muitos, o sucesso vai acabar tomando conta da sua vida. Isso tanto no âmbito da pregação, dos pregadores renomados que nós conhecemos, ou muitas vezes através do louvor, dos cantores famosos, que louvam, que adoram o nome do Senhor. Então nós temos que tomar um cuidado, porque na vida de muitos, quando o sucesso toma conta, quando o sucesso vem, aí você logo vai observar que agendar um pregador ou um cantor dessa qualidade, dessa condição, é só Jesus na causa, irmão. É só Jesus na causa. Agendar um pregador famoso, que prega, que todo mundo, fulano, você viu? Cantor, aquela cantora que se levantou e está no auge da parada gospel. Irmão, você vai querer trazer ela na igreja? Agendar, aí vai louvar. Eu não quero ouro nem prata, mas para trazer, querido, é só Jesus na causa. É só Jesus. Vai arrancar a lã da ovelha, vai arrancar até o couro da ovelha, vai despojar a igreja, para trazer um cantor, para trazer um pregador de renome, vai despojar a igreja, porque ele não quer ouro nem prata, só que cuide dele. Mas para cuidar dele, tem que pagar o hotel, tem que pagar o avião, tem que pagar tudo, e ainda dá uma boa, equilibrada, sacudida, recalcada oferta, porque senão, não vem, querido, não vem pregador, não vem cantor, aí vai dizer que só quer ouro e prata, ou melhor, não quer ouro nem prata, Você está entendendo, querido?
Pregador que diz que eu só quero ter unção, que Pedro e João tinham lá, só unção. Ele vai dizer, eu não tenho ouro nem prata. Pelo contrário, os de hoje, ao invés de dizer, eu não tenho ouro nem prata, ele vai dizer, eu quero ouro e prata, para expressar a unção que eu tenho. Para mim derramar da minha unção sobre você, para mim falar da palavra, e você sentir a unção de Deus, que é de Deus, tem que vir ouro e tem que vir prata. Essa é a realidade. Infelizmente, né, queridos? Então eu estava analisando isso, é uma hipocrisia, querido. É uma hipocrisia que nós estamos vivendo, que a igreja de Cristo está vivendo, né? Então, amado, isso mostra o quanto é fácil dizer que conhece a Deus, que sabe qual é a vontade de Deus, que aquilo que faz vem de Deus, é para a glória de Deus, mas não põe em prática. Não põe em prática, a menos que seja para o seu próprio reino. Só põe em prática se for para o seu próprio reino. Você está entendendo, querido? Amém? Ouça um glória a Deus aí, aleluia. Graças a Deus. Porque se Deus te levantar para pregar, se Deus te levantar para louvar, se Deus te exaltar, aleluia, faça para a glória de Deus, não cobre um centavo, aleluia, para fazer a obra de Cristo. Eu tenho isso dentro de mim, querido. Eu já falei para Jesus. Se Deus me levantar para pregar, eu já falei para Jesus, eu não tenho preço para pregar a tua palavra. Eu não tenho preço para pregar a tua palavra, porque ela é tua, não é minha. Eu jamais vou colocar preço para pregar a tua palavra. Mas, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, amados, veja bem. Quando nós observamos, para finalizar, para nós, em nome de Jesus, seguirmos na bênção do Senhor, que não dará tempo nessa noite, para nós finalizarmos, mas eu creio que dá para nós ir até o versículo 29, amém? Aleluia. Então a palavra de Cristo ao doutor da lei foi: o viver não é só conhecimento, tem que fazer, faça o que você não está fazendo. O que Deus, o Cristo, estava dizendo para o doutor da lei, era justamente isto: não é só conhecimento, é preciso fazer, faça o que você não está fazendo. É isso que ele estava dizendo, porque quando ele observa a isto, ele vai dizer: você respondeu bem, corretamente, mas faz isso para viver, amém? Aleluia, glória a Deus. Versículo 29, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Amém, amados? Versículo 29, não queira se justificar, não queira se justificar. Amados, em Lucas capítulo 18, no versículo 9, diz a palavra: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus, ele vai contar uma parábola, e ele direciona esta parábola, ele envia ela àqueles que se consideravam justos, e porque eles se consideravam justos, eles desprezavam os outros. Jesus vai falar com respeito a um fariseu, a um homem estudado, conhecedor da lei, a um homem que ele guardava os preceitos da lei, e Jesus vai falar que subiu ao templo para orar, este fariseu e um
publicano. O fariseu, como eu disse, era um homem conhecedor, um judeu, estudioso, intérprete da lei, conhecia a lei. Agora, quem era aquele publicano? O publicano era um pecador. O publicano era visto por eles como pecador, porque ele era um judeu que passou a trabalhar para o governo de Roma. Ele é aquele que estava agora recolhendo impostos, e ele estava então infringindo um grande pecado contra a sua própria nação. Ele era um pecador aos olhos do fariseu. E quando eles sobem para orar, o fariseu, a Bíblia vai dizer que ele orava de si para si mesmo. Estava orando de si para si mesmo. A palavra que Cristo, ele coloca é esta: o fariseu estava orando de si para si mesmo, ou seja, a sua oração não passava do teto do templo. Ela batia no teto do templo e voltava para ele. A oração dele era só para ele mesmo. Agora, o publicano estava lá. Ele nem ousava olhar para o céu. Ele batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, pecador. Tem compaixão de mim, pecador. Aleluia. E Jesus vai dizer: qual deles desceu justificado para sua casa? E ele vai dizer e confirmar: aquele, o publicano, aquele que batia no peito dizendo: tem de misericórdia de mim, desceu justificado para a sua casa. Mas aquele que desprezava os outros, justificando-se a si mesmo, dizendo na sua oração: eu não sou como este pecador, eu não sou como este roubador, eu não sou como este. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou fiel, eu não sou como este. Aí Jesus falou assim: ó, este não, mas o outro desceu justificado para casa. Aleluia. Amém, igreja? Então, não queira se justificar, porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, e eu sempre consigo olhar para mim mesmo e falar: eu sou tão miserável, às vezes, querido, miserável homem que sou. Eu uso as palavras de Paulo nas minhas orações para dizer: que miserável homem que sou, porque a gente olha para nós mesmos muitas vezes, amado, e a gente vê que infelizmente nós somos dependentes do Senhor Jesus Cristo, da graça, do poder, da glória dele na nossa vida, porque sem ele nós não podemos fazer nada, nada, nada e nada. Amém? Aleluia. Então não tem ninguém melhor do que ninguém, querido. Louvado seja Deus. Agora, para um judeu, o seu próximo só poderia ser outro judeu. Para o judeu não tem como ser, jamais o judeu poderia estender o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão aos samaritanos. Ele jamais estenderia o seu amor aos publicanos, às meretrizes. Jamais ele o faria aos estrangeiros. Jamais, amados. Por quê? Porque o judeu, ele se considerava puro, e por se considerar justo, ele desprezava os demais. Ele olhava para os demais como todos pecadores dentre os homens. Eram todos pecadores. Amém, igreja?
Agora, nós vemos um doutor da lei que está sendo acusado pela própria consciência. Este homem, doutor da lei, com quem Jesus, com quem diz para Jesus: quem é o meu próximo? É como se ele estivesse dizendo para Jesus: mas quem é? Eu não sei quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Porque para ele, o seu próximo era só o judeu. Talvez o que ele queria ouvir de Cristo: o teu próximo é o teu compatriota, o judeu. Talvez ele quisesse ouvir de Cristo: eu também sou judeu. Eu sou teu próximo, você é o meu próximo. Mas ele está indagando porque a sua consciência está sendo acusada. Imediatamente quando Cristo respondeu para ele: faz isto e você vai viver, ou seja, deu-lhe uma lapada, você não está fazendo. Aí a consciência acusa, ele vai perguntar: mas quem é o meu próximo? Amém, igreja? Aleluia. Quando queremos nos justificar diante de Deus, a nossa própria consciência nos acusa. Então, amados, isso é comum. Porque quando nós queremos nos justificar, querer talvez achar que nós temos razão, que tem que ser da nossa forma, tem que ser da forma que eu quero, que eu desejei, que eu planejei, tem que ser do jeito, não, é eu que tenho razão. Ei, querido, imediatamente quando a gente quer ou pensa em se justificar diante de Deus em alguma coisa, imediatamente a nossa consciência nos acusa. Quando imediatamente nós falamos alguma coisa a respeito de outrem, qualquer situação, qualquer coisa, imediatamente a consciência nos acusa, porque o Espírito Santo vai nos fazer lembrar que nós não somos melhores do que ninguém. Aleluia, amém, igreja? Então, amados, veja bem, para nós finalizar, em 2 minutos nós finaliza, para nós ir abençoado para a nossa casa. Quando a gente olha para a palavra de Deus, no Evangelho de João capítulo 8, um texto que é conhecido da igreja, nós vamos observar, querido, no versículo 3 a seguir, que escribas e fariseus, eles trazem uma mulher que é surpreendida em adultério, e fazem ela ficar no meio de todos. E diz a palavra do Senhor que Jesus estava ali ensinando. E eles chegam para Jesus e vai dizer para ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, foi pega no ato de adultério. Agora, a lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, que dizes a respeito? Olha mais uma vez eles querendo pegar Jesus. Olha mais uma vez eles querendo pôr Jesus à prova. Jesus, a lei manda que elas sejam apedrejadas. E tu, o que é que você diz a respeito? Chamaram ele de mestre, mais uma vez, e disseram: o que é que você fala a respeito disto? Agora, diz a palavra, e Lucas relatou assim, Lucas fez questão de dizer, eles falavam, João, eles falavam assim para prová-lo, e terem alguma coisa de que o acusar. Então João já vai explicar, qual era o propósito da sua pergunta, era para acusá-lo, era esse o propósito. Mas Jesus, diz a palavra, que ele, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E ele fizera como se não tivesse ouvido. Continuou a escrever. E eles vão insistir na pergunta. E como eles insistissem na pergunta,
Ele se levantou e disse. Agora Jesus se levanta e faz uma pergunta. Da mesma forma, ele está respondendo, mas questionando o coração de todos. A resposta de Cristo vai dizer assim: aquele que dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Amém? Ele estava dizendo para todos que estavam ali, querendo pegar ele em palavras, querendo apedrejar a mulher, querendo condená-la, e ele vai dizer para todos: olha aí, se alguém dentre vós está sem pecado, seja o primeiro. Como se dissesse: compareça aqui, vem aqui agora, traz a tua pedra, traz a tua pedra, e seja o primeiro para atirar na mulher. E ele volta a escrever na areia, na terra. Agora diz a palavra do Senhor, que ouvindo eles a sua resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, foram saindo, um por um, foram abandonando o local, deixaram o local, saíram da onde estavam, acusando a mulher, querendo acusar o próprio Cristo também, na sua palavra, mas não tinha do que acusar. E aí a consciência acusada deles. Você está entendendo, querido, a implicância de ser acusado pela própria consciência? Então, nunca queira justificar-se, nunca queira se achar, porque esse doutor estava se achando. Eu conheço, eu ensino, eu sei, mas Jesus falou para ele: faça isso, você não está fazendo. Ele está querendo se justificar somente, e está sendo acusado pela sua própria consciência. Amém, igreja? Aleluia. Assim como aquele que não pode jamais dizer que não tem pecado para tirar uma pedra, da mesma forma, este homem está sendo acusado pela sua consciência. Ele queria justificar-se a si mesmo. Amém? Mas Jesus, a partir do versículo 30, ele vai então introduzir, como é de costume, uma parábola. E aí então ele vai discorrer nela, para ensinar a ele a quem era o seu próximo.